Em 2001, a Lei 10.216 consolida a reforma psiquiátrica no Brasil. Assim, houve a construção de uma rede substitutiva dos hospitais psiquiátricos e do modelo manicomial de assistência no país. O projeto mudou a proposta do tratamento psiquiátrico que os internados recebiam. Isso trouxe uma abordagem de reinserção territorial e cultural do paciente na sua própria comunidade. Assim surgiram os Centros de Atenção Psicossocial, comumente chamados de CAPS. Eles viraram o cerne do tratamento em liberdade. De acordo com dados de 2020 da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Brasil conta com 2.661 CAPS espalhados por todo o território nacional. Essas instituições atendem diversos usuários da rede pública de saúde com transtorno ou sofrimento mental. Mas, além de seus pacientes, os centros também contam com uma integração de familiares para construir o acompanhamento psíquico de cada usuário, tanto em casa quanto em suas sedes. A participação de familiares cuidadoras em grupos de acolhimento em serviços como o CAPS é um espaço muito importante para o cuidado, mas ainda há muitos caminhos para percorrer. A Vanessa Felisbino frequenta há anos centros de apoio psicossocial na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. A Vanessa é mulher cuidadora, mãe solo de 2 adolescentes PCD e profissional da área de saúde mental. Em 2020, no início da pandemia, ela cursava há 8 anos uma graduação em psicologia, enfrentando muitas dificuldades que a impediam de concluir seu curso. Sem rede de apoio para o cuidado dos filhos e da mãe, ela se encontrava sozinha. Naquele momento, além da pandemia que a gente estava enfrentando, eu tive que fazer o meu estágio obrigatório, estágio social. E nesse estágio social eu optei fazer no CAPS-AD, onde em um momento que o meu filho era assistido no CAPS-I, teve uma reunião de familiares e um usuário do CAPS-AD foi lá nos apresentar a Associação de Usuários e Familiares. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha participado, mas naquele momento me interessei em conhecer melhor. A Vanessa foi conhecer melhor as reuniões entre familiares e usuários. Como estagiária do CAPS, ela tinha o acesso às atividades do centro, mas ainda partilhava de uma angústia enquanto mãe e mulher cuidadora que não via o acolhimento essencial nos serviços de saúde em que seu filho frequentava. Minha professora orientadora de Paula é uma pessoa muito importante na minha história também. Ela faz parte, do movimento da luta antimanicomial. E num desses momentos de orientação em relação ao estágio, minhas inquietações, as minhas angústias, eu acabei partilhando com ela minhas dificuldades quanto mãe de acessar o serviço, de saúde mental do CAPS-I, do meu município, ao qual eu não me sentia acolhida, eu não sentia que aquilo supria minhas demandas, eu não entendia como que eu ia lidar com todas as situações, como que eu ia lidar com meu filho, como que eu ia lidar com o cuidado, eu não tinha essa consciência, apesar de ser estudante de psicologia. Esse estudo, essa ciência não me trouxe ferramentas para mim enfrentar aquele diagnóstico que eu tinha recebido no ano anterior. Foi através da troca com a sua orientadora que a Vanessa teve acesso ao Manual de Ajuda e Suporte Mútuo em Saúde Mental para usuários e familiares. Eu comecei a ler esse manual, onde as primeiras fases dizia que a dor, a experiência do sofrimento mental, ela tinha uma importância, ela tinha uma potência, ela podia ser transformada. Aquilo começou a se movimentar dentro de mim de um jeito tão profundo que começou a me dar um desejo, uma vontade e esperança de encontrar um grupo de suporte mútuo que estivesse acontecendo. Porque aqui eu nunca tinha ouvido falar. E daí, na busca por um grupo de suporte mútuo, a Vanessa teve contato com o encontro de acolhimento online do coletivo Mulheres Cuidadoras, que surgiu do projeto do NUPSAM no Instituto de Psiquiatria da UFRJ.
Eu me inscrevi, participei da primeira roda e foi um encontro, assim, foi um lugar, um universo que na minha história, na minha vivência, no meu território, eu não imaginava que existiria, que existia a possibilidade de ter um lugar de solidariedade, troca e construção que pudesse transformar vidas, né? Porque foi desse modo que eu vi. Minha voz, ela era sufocada, eu sentia que eu tinha um nó, que eu não conseguia falar sobre as minhas dores, as minhas experiências, que para mim eram muito vergonhosas, trazer essa questão da saúde mental, do sofrimento da mãe, né, da mãe solo, né, do enfrentamento aos estigmas, preconceitos, do isolamento social. A questão de classe, né, a questão da vulnerabilidade econômica e tudo mais. Com o tempo, a troca com outras mulheres também cuidadoras trouxe novas perspectivas para Vanessa. Mas o processo de partilhar as experiências com outras pessoas não só ajudou ela com sua sobrecarga do cuidado, como também trouxe um esclarecimento para o seu próprio trabalho. Depois de sentir as transformações que uma rede de apoio lhe proporcionou, ela teve certeza de que queria ajudar as pessoas, que poderia se tornar um instrumento nessa luta. Eu tinha um sonho de entrar para a residência de multiprofissional para dar continuidade à minha especialização no SUS, porque eu queria muito dar continuidade a esse trabalho. Eu queria muito trazer essas metodologias, essas discussões para a minha região, aqui no sul de Santa Catarina, né, em Criciúma. Eu não tinha currículo, não tinha referências, eu não tinha bagagem de pesquisa, eu não tinha, né, essas experiências acadêmicas que eu gostaria de ter tido. Eu pensava que eu não tinha muitas chances e através do coletivo, dos projetos que eu encontrei, né, pude fazer parte da equipe das mulheres cuidadoras também como familiar e estudante de psicologia. Então, eu pude trocar, aprender, construir, em contato constante com essas mulheres e com essa experiência viva, né? O que é política pública, o que é saúde mental, como que a gente trabalha o acolhimento aos familiares. Então isso foi me dando recursos também para mim poder ter uma bagagem, chegar lá na entrevista da residência e trazer, né, tudo que eu vivi. E com isso eu me sentia muito, apesar de sozinha aqui, eu me sentia muito acompanhada. Eu sempre me sentia acompanhada pelas mulheres. Então eu sempre visualizava assim, eu estou aqui sozinha, mas eu tenho muitas mulheres comigo. Então eu sempre sentia que todas estavam de mãos dadas comigo. Isso, essa força que talvez nem todas saibam, mas que todas que passaram, que eu conheci, elas contribuíram para essa força que hoje eu tenho, né, de encarar os desafios, de defender as políticas públicas, de defender usuários e familiares. Hoje a Vanessa é residente em saúde mental no CAPS AD2, vice-presidente da Associação de Usuários, Familiares e Profissionais da Saúde Mental de Criciúma e usa sua voz enquanto cuidadora e profissional para ampliar a causa das mulheres cuidadoras. Eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar sem que o meu choro me engasgasse, eu me sentia sufocada. E hoje eu falo e ressoo, as pessoas acreditam e a minha fala ela tem credibilidade, porque é uma fala carregada de história, é uma história que vem construída de muitas mulheres. Eu sinto que represento e sou representada por todas essas que estão, que vieram e que virão. E eu aprendi também que a gente pode transformar assim, com um pequeno grupo, que pode se tornar um grande grupo e alcançar grandes lugares.
A história da Vanessa é muito interessante para pensarmos de onde parte o acolhimento na sociedade. Mesmo à distância, frequentando rodas de conversas online, ela sentiu a transformação em sua vida. E é com esse processo de escuta e partilha de experiências que muitos profissionais procuram melhorar os relacionamentos e o cuidado entre familiares e usuários. Quando eu cheguei no grupo de família do CAPS, esse grupo ele tinha a estrutura, primeiro, de ser um espaço voltado para dar uma atenção para os familiares, né? Isso significa que era um espaço ali de aproximação entre os familiares e os serviços. Essa que estamos ouvindo agora é a Flaviane Vieira. Ela é psicóloga atuante da rede CAPS em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Há dúvidas que os familiares tinham com relação ao CAPS, em vários aspectos, né, do acompanhamento, tanto com relação aos atendimentos, como com relação aos PTS, que são os projetos terapêuticos individuais dos usuários atendidos, e também havia uma demanda de psicoeducação, que era os familiares poderem usar aquele espaço para expor suas dúvidas com relação ao diagnóstico, com relação como lidar com os delírios, com as alucinações. A Flaviane começou a atuar no Centro de Apoio Psicossocial em 2012, quando os grupos de acolhimento eram mais reduzidos. Porém, foi na dinâmica em grupo que ela observou uma troca benéfica entre as cuidadoras. E o diferencial é que é um espaço coletivo, né? E isso cria oportunidade para que os familiares falem, sejam ouvidos e, principalmente, troquem suas experiências uns com os outros. E isso é um ponto muito importante, porque ao compartilhar experiências, se aumenta o repertório de manejos, de como lida com esses usuários no dia a dia, principalmente com relação a questões como crise, alteração do comportamento, que gera muita insegurança para esses familiares. O que a Flaviane destaca aqui é a importância da troca de experiências. Aprender com os outros e ampliar o conhecimento sobre como lidar com situações difíceis que surgem no dia a dia. Mas para que esse apoio seja realmente eficaz, é preciso que as instituições de saúde, como o CAPS, reconheçam o papel dos familiares de uma forma mais ampla. A gente observa uma tendência dos serviços a considerar esses familiares enquanto acompanhantes, enquanto colaboradores do serviço, ou seja, né, aquelas pessoas que estão ali para poder ajudar, contribuir na organização diária da vida dos usuários, ou seja, aquele que vai facilitar o deslocamento, aquele que vai garantir seus direitos em casa, né, quanto à alimentação, quanto à qualidade de vida, é aquele que vai dar o remédio no horário certo, ou seja, né, o serviço tem essa tendência natural de considerar esses familiares enquanto acompanhantes colaboradores. Só que essa é uma perspectiva muito limitada. É a questão que trouxemos sobre a invisibilização do cuidado no primeiro episódio. Afinal, quem cuida de quem cuida? Se a gente considera, né, toda a evolução e a conquista que as pessoas envolvidas com cuidado em saúde mental conquistaram nos últimos anos, como o movimento da reforma psiquiátrica se tornar uma direção de política pública, que é o que temos hoje, né, garantindo aos usuários o cuidado em liberdade, em serviços assistenciais territoriais e de base comunitária. Se isso tudo é possível hoje, né, se os usuários saíram dos manicômios, foi porque as famílias abriram as portas de suas casas para que esses usuários pudessem ser acolhidos, né, para assim se sustentar esse cuidado territorial, para que eles pudessem ter esse cuidado numa rede aberta, como é o cuidado no CAPS. Pouco se considera nessas instituições sobre quais condições esses familiares receberam os usuários em suas casas. Com que limitações?
Com que dificuldades eles encontram e têm que se deparar desde então? São aspectos observados muitas vezes pelos profissionais atuantes nesses serviços de saúde. Um outro aspecto que eu considero como sendo fundamental dos serviços considerarem a respeito dos familiares é poder enxergá-los enquanto produtores de um saber riquíssimo que colabora na construção da estratégia de cuidados no campo da atenção psicossocial. O grupo de família, ele também é muito importante, não só do ponto de vista de poder orientar, poder possibilitar uma psicoeducação, poder cuidar dos familiares, mas também poder potencializar e compartilhar uma produção de conhecimento a partir desses familiares, né? É algo que eu falo no grupo, que ali eu estou aprendendo, né? Eu, enquanto profissional, aprendo muito com esses familiares, então o saber deles também precisa ser valorizado. Foi entre mulheres nessa troca que eu comecei a me reconhecer, né? Que eu também era uma mulher e que eu sim era cuidadora e que isso era um trabalho que demandava, que me adoecia, e eu comecei a me aproximar de outras mulheres que estavam nos movimentos de luta, de reivindicação de direitos, de entender sobre as políticas públicas e fui me direcionando. É como se fosse uma dança me conduzindo. Eu sem entender, com pouco conhecer, eu fui me levando, né? E com muito desejo, muita vontade, muita sede de aprender e lutar por aquilo que tinha transformado e ainda transforma a minha vida. Valorizar o saber dos familiares é um dos pilares para um cuidado efetivo e humanizado. Isso se torna ainda mais evidente quando pensamos nas mulheres cuidadoras, que enfrentam diversas barreiras no seu dia a dia. Com relação ao papel do governo e das instituições de serviços de saúde, como o CAPS, com relação às mulheres cuidadoras, eu observo, né, que agora, recentemente, entramos num patamar de conquistas, né? Temos aí, por parte do governo, a elaboração que está em curso de uma política pública voltada para as cuidadoras, isso é muito importante. A gente tem visto na sociedade, como, por exemplo, nas mídias, né, uma maior visibilidade da luta dessas mulheres, algo que no passado se via muito pouco, ou seja, elas estão conquistando um lugar, mas isso está em curso. Eu acredito que pode melhorar sim. Enquanto profissional de saúde, eu acredito que pode-se investir uma capacitação a esses profissionais que estão na linha de frente, né, da rede de cuidado, esses usuários e a essas familiares, uma capacitação que possa abordar e objetivar uma maior sensibilização desses profissionais por conta da questão da violência de gênero, né, sofrida por essas mulheres. A violência de gênero é uma questão crítica que precisa ser abordada não só na sociedade em geral, mas também nos serviços de saúde. Sabemos que grande parte de familiares cuidadores são mulheres que tiveram que abdicar de suas carreiras e até mesmo de suas identidades para cuidar de um familiar ou mais. E quando a gente participa desses grupos que acolhem essas mulheres cuidadoras, ouvimos, né, em diversos momentos, muitos relatos com relação à insatisfação dessa relação com alguns profissionais da rede de saúde. Quanto mais visibilidade, né, quanto maior for o alcance do conhecimento da sociedade com relação à dura vida que elas possuem, acho que temos aí uma grande probabilidade de reconhecimento e de contribuição, né, para que elas também tenham uma melhor qualidade de vida.
Então, chegamos ao cerne da questão, que é: o reconhecimento é essencial. Os grupos de acolhimento não apenas oferecem um suporte emocional para essas pessoas, mas também promovem o protagonismo e a participação social dessas mulheres em suas comunidades. A pesquisa de mestrado da Flaviane também abordou o seu trabalho com grupos de familiares, e alguns pontos cruciais foram observados. Eu observo que esses grupos têm um potencial muito grande para a promoção de cuidado psicossocial a essas mulheres cuidadoras, né? Primeiro porque aproximam ela dos serviços, né? Nesse caso onde que eu trabalho, é um grupo de acolhimento oferecido dentro do serviço, ou seja, né? Esse grupo, por vezes, media algumas de suas demandas. Ela precisa de uma orientação com relação a como ter acesso a um benefício, né? E aí a gente pode fazer um encaminhamento para a assistente social do serviço, para ela ser melhor orientada. E outro ponto também muito interessante, né, que a gente observa, é a promoção do protagonismo e da participação social dessas mulheres cuidadoras participantes desses grupos de acolhimento como o grupo de família. Como a partir desses encontros elas poderem ver que juntas, elas têm um poder de poder ter uma representatividade coletiva e reivindicar pelos seus direitos, por exemplo. Isso é muito bonito. A fala da Flaviane nos indica que ouvir essas mulheres é algo necessário. Valorizar suas vozes e conhecimentos e apoiar sua luta por direitos e por uma vida mais digna está também na escuta. Para o profissional de saúde, é importante escutar, porque quando se escuta de verdade, você gera uma conexão, né, de quem está falando com quem está ouvindo, e a partir dessa conexão, mudanças podem ocorrer, né, novos caminhos podem ser construídos, de alguma forma a gente pode contribuir para a qualidade de vida de quem está sendo escutado. Então, a minha dor, ela virou, pra mim hoje, e naquele momento eu entendi que a minha dor, ela se transformou em algo além de mim. Ela se transformou em uma missão de vida. Algo que eu trago até hoje, assim, esse compromisso, né? Se transformou em um compromisso, né? Em que essa oportunidade que eu tive de transformar a minha experiência de dor. Isso não quer dizer que a gente não continue lutando e sofrendo, né? Porque a demanda do cuidado, ela é invisível, a gente se coloca como representante, né? Dos nossos familiares, dos nossos filhos, irmãos, mães, pais, companheiros. E a luta, ela é contínua, mas a gente se fortalece, né? Entre pares, essa palavra que eu aprendi e que tem todo um significado para mim, né? Os pares, os que se somam, que se unem, o que se transformam através do contato. Você acabou de ouvir o episódio 2 do podcast do coletivo Mulheres Cuidadoras, um grupo que faz parte do projeto de extensão Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial. A apresentação, edição e roteiros são feitos por mim, Carol Ávila, extensionista do projeto. A produção é do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental da UFRJ e a coordenação é feita pela professora Daniela Costa. A produção da nossa vinheta fica por conta da Mariana Oliveira, também extensionista do projeto. Obrigada e até logo!